Edu, você conseguiu fazer um programa de fim de ano ser quente. A gente deu antes e logo depois, você estava de férias, mas logo depois que o programa foi ao ar, todos os jornais começaram a dar essas matérias porque foram se confirmando de fato que é a saída dos ministros de quase metade, né? Metade nos seus cálculos dos ministros para disputar as eleições e com isso a ascensão de quem para o lugar deles. Então, a novidade em relação àquele programa frio que nós conseguimos esquentar é que a decisão do Lula foi por empossar os secretários executivos, que são os segundos, né, dos ministros, na titularidade das pastas quando eles deixarem os cargos. E isso é uma decisão que não é uma decisão simples, porque sempre que, obviamente, abre uma vaga de ministro, você tem pressões políticas de todo lado para ocupar aquela vaga, mas eu acho que o Lula resolveu não correr riscos no ano da sua tentativa de reeleição e, portanto, decidiu empossar, em princípio, os secretários executivos. Então, por exemplo, na Casa Civil, o Rui Costa está saindo, deve sair, né, em abril para disputar o Senado pela Bahia, mas mais importante do que isso, que o Lula cobrou pessoalmente, falou: Rui, o PT precisa ganhar a eleição de novo lá para o governo da Bahia, você precisa me ajudar, o jeito de você me ajudar não é claro, se elegendo para o Senado, mas é garantindo a reeleição do Jerônimo governador. Falou a mesma coisa para o Camilo Santana, que é uma situação peculiar, porque o Camilo já é senador, não assumiu o mandato porque virou ministro da Educação, mas ele vai sair do Ministério da Educação para ajudar na campanha a reeleição do Eumano de Freitas, governador do PT no Ceará. Nem todo mundo descarta que ele próprio saia candidato. Sim, ele diz... com pessoas, não falei diretamente, mas, digamos, interlocutores comuns, que ele indo lá pessoalmente fazendo campanha, ele garante a eleição e é isso que o Lula pediu, né? Me garanta não só um palanque, mas me garanta uma vitória. E assim como eles, você tem vários outros ministros importantes, né? Que vão sair, transportes, Minas e Energia, meio ambiente, desenvolvimento agrário. Relações institucionais, a Gleisi já formalizou a pré-candidatura ao Senado. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa saindo. Agora, nenhum é tão importante quanto o ministro da Fazenda, né? Óbvio. E o Fernando Haddad teve um almoço na quarta-feira passada, na Granja do Torto, com o Lula. E como para provar aquela máxima do capitalismo de que não existe almoço grátis, o Lula cobrou o Haddad mais um sacrifício. Ou seja, que ele fosse candidato ao governo de São Paulo para dar ao Lula um palanque tão forte quanto ele teve na eleição de 2022. O Haddad teve o melhor desempenho de um candidato do PT como candidato a governador de São Paulo. Não vou dizer que quase derrotou o Tarcísio, mas foi o cara que mais bem saiu, né? Foi para o segundo turno. Sim. Bem posicionado. Bem posicionado. Sim. E foi muito bem na Grande São Paulo. Na Grande Matão, como a gente sabe, a tendência é outra. Na capital ganhou, né? Exatamente. Então, só que o Haddad falou não, obrigado. E tá um impasse, né? O Lula querendo que ele saia, o Haddad já falando em abandonar, a entrevista aqui para o UOL essa semana, falou em abandonar a vida pública, em cuidar da vida pessoal, etc. Há quem veja a possibilidade de um acordo caso o Lula aceitasse que indo o Haddad para esse novo sacrifício, e sendo um sacrifício efetivamente, né, porque esse caso ele não se eleja pela terceira vez, foi candidato a presidente em 2018, candidato a governador de São Paulo em 2022, se em 2026 ele for candidato a São Paulo e perder novamente, a contrapartida seria ele ser ministro-chefe da Casa Civil do Lula, caso o Lula se reeleja. É cheio de Cs e casos, né? Desse ano e, enfim, a partir do ano que vem. Só que o Lula não quer se comprometer desde já em preencher o ministério. A Casa Civil é tão importante que o único sucessor do Lula saiu dele, né? Dilma Rousseff era ministra-chefe da Casa Civil. Enfim, então é uma situação ainda de indecisão, de impasse, o impasse persiste. Eu acredito que o Haddad vai sair antes dos outros ministros, talvez logo depois do Carnaval. Eu acho que ele não chega na Semana Santa, ali no Ministério. E vai ser substituído pelo secretário executivo, que é o Dario Durigan, que tem 39 anos. Eu estava aqui na esperança de dar um furo
mas não consegui, porque não será o ministro da Fazenda mais jovem da história do Brasil, porque o Ciro Gomes, sempre ele, né, atrapalhando os petistas, continua com o título de ministro da Fazenda mais jovem, porque ele assumiu em 1994, quando o Fernando Henrique saiu para ser candidato a presidente, né? Assumiu o Recupero, daí teve um escândalo da parabólica do Recupero, o Recupero saiu, o Ciro acabou virando ministro aos 37 anos, então 2 anos mais novo do que o Durigan, mas enfim, é isso, Thaís Bilenque, a gente continua a ver essa revoada de ministros, mas eu só vou dar um último dado para fechar, que é o seguinte: eu falei na semana passada que não via o Lula como favorito óbvio nessa sucessão, porque apesar das pesquisas de intenção de voto colocarem ele em primeiro lugar, as pesquisas de avaliação mostravam ele devendo, ele no negativo, né? E eu acho que ele não está muito convencido da própria reeleição, porque ele está cobrando muito os ministros a entregarem. Mesmo os que vão sair, olha, deixa tudo pronto aí para fazer entregas, não quero ser cobrado de promessas que eu fiz e não vou cumprir, quero cumprir todas. O que me leva a crer que, embora ele tenha dado uma solução ali para o Ministério da Justiça, colocando, né, como você contou a semana passada, aquela articulação baiano-mineira emplacou um candidato que pouca gente mencionava, eu não descarto que mais à frente, durante a campanha, até para cumprir a promessa que ele tinha feito em 2022, ele acabe desmembrando o Ministério da Justiça e Segurança e criando o Ministério da Segurança só para criar um fato eleitoral. Muito bom, Thaís Bilenque. Vamos daqui para Davos? Vamos embora, vamos para a Suíça e Groenlândia, sei lá. Não é para fazer depósito, porque não carece da matéria-prima.